bom? Eu aqui, Peterson Gentil, hoje ocupando o cargo de técnico administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e trago aqui um tema interessante, polêmico, que circula aí no âmbito do concurso público, para que nós possamos suscitar melhor a discussão, né, e embasar um pouco nosso posicionamento referente a alguns temas aí, né. O tema de hoje é a respeito de estabilidade do serviço público. Eu, sendo servidor, já fui servidor do Estado, né, de São Paulo e do governo federal, e eu tenho um posicionamento, né, não tenho uma situação fechada quanto a esse tema. Poderiam existir debates, poderia haver uma queda de um lado ou de outro a respeito disso, porém, em linhas gerais, entendo algumas coisas que quero passar para vocês, né? O que ocorre? Existe uma discussão muito grande hoje do serviço público, sobretudo, seja para pessoas que estão dentro do serviço público, que aquelas que vêm de fora do serviço público, né? O serviço público no Brasil ele é tido como ineficaz, né? Como muitos veem o servidor público como, na palavra no e cru, um bando de vagabundos, né? E não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. Existem, sim, servidores públicos que desempenham muito mal suas funções, no meu ponto de vista, e outros que efetivamente se dedicam à função pública e procuram o bem comum, aquilo que seria o serviço público, né? Desempenham suas funções da melhor maneira. E dentro disso daí vem a discussão que após 3 anos hoje no Brasil, né, segundo a decisão do STF, a Constituição fala em 2 anos, o servidor público ele passa a ser estável e só em situações extremamente específicas, quase impossíveis de acontecer, ele pode vir a perder seu cargo público. Tá? Aí se discute hoje, né? Nós estamos no final do ano de 2018, acabou de passar aí uma medida que está sendo analisada sobre, estão chamando do fim da estabilidade do servidor público, parece uma coisa bombástica. A meu ver, e aquilo que está passando hoje não é o fim da estabilidade do servidor público, né? Mas sim um critério adequado para a avaliação dele. Por quê? Fazer avaliações periódicas de notas que vão de 0 a 10, e caso o servidor em 2, 3, agora não lembro exatamente a regra ali, 2 ou 3 vezes seguidas, ele venha a estar com uma nota 3 ou abaixo, ele venha a perder o cargo, dependendo também de um processo ainda e tudo mais, me parece mais que justo, né? Como que uma pessoa pode desempenhar suas funções de 0 a 10, tem uma nota 3 ou abaixo, e tá tudo bem? Não pode estar tudo bem, certo? Então o servidor tem que ser sim avaliado para que corresponder, até porque o servidor, em sua grande maioria, ele é muito bem remunerado para isso, tá bom? Agora, em contrapartida, caso essa medida venha a se agravar e se torne algo que político, aí eu discordaria dela. Por enquanto não está sendo assim, né? Os critérios são, de um certo ponto de vista, objetivos dentro da sua possibilidade. Por quê? Porque entendo que a estabilidade seja importante, né? Muitos não compreendem isso. Nos órgãos públicos, pessoal, todos sabem que existe política dentro de órgão público, né? Então, assim, dependendo do governo que entra ali, ele pode ter certos objetivos. Não estou falando a respeito de corrupção, não tem nada a ver com isso. Estou falando de pretensões governamentais, que de um governo para outro pode mudar. E por vezes o servidor ele pode sofrer pressões daquele governo para aprovar determinada coisa, para ele soltar um parecer que vai contra tudo aquilo que é o conhecimento dele de mundo, que ele entende melhor para a administração pública. Então, caso não houvesse, de maneira alguma, estabilidade, esse servidor não poderia desempenhar suas funções com autonomia, mas sim ligado sempre a uma política de governo, tá bom? Ele não trabalharia mais para a administração pública, em prol da administração pública, mas em prol de um governante, com medo de perder sua estabilidade, coisa que hoje é garantida, né? Eu, Peterson, posso me posicionar de uma determinada forma, logicamente sempre dentro da lei. Eu também não posso soltar decisões que destoam totalmente da lei porque é minha convicção. Não, também não é assim, certo?
Mas dentro da lei eu posso ter um posicionamento A ou B que ninguém pode chegar e falar, olha, escuta, tu não serve aqui, pode ir embora. Outra coisa, se fosse restrita a demissão do servidor, inclusive entre outro ponto muito interessante, que nas últimas eleições, aí vocês podem dar uma olhada, o jornal que eu vi, não que eu tenha uma posição desse jornal, não tem nada a ver, nada político aqui, só de concurso público eu estou falando, o jornal que eu vi, que foi a Folha de São Paulo, fazia um quiz para você escolher seus deputados, senadores, e ali tinha 30, 40 questões que aí você tinha que responder concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo totalmente e discordo parcialmente, né? Para verificar se suas respostas batiam com quais candidatos e te dava ali, ó, seu perfil parece com determinado candidato. E eu escolhi meu deputado, meu senador em base àquele quiz ali, eu achava interessante, porque costumo votar em propostas, né? Não exatamente candidato, mas em propostas. Então tá bom. Um dos quesitos que eu achava muito importante ali, e aí tem tudo a ver com esse tema aqui, falava exatamente sobre isso. Aos candidatos que farão parte da Câmara e do Senado, né, pessoas importantes ali, que elas têm que ter um certo conhecimento do debate a respeito do tema, existia uma pergunta que dizia assim, você considera que o servidor público tenha que ser avaliado e, conforme for demitido ou mandado embora, algo nessa vertente, igual na iniciativa privada? E existiam candidatos que batiam muito com as minhas ideias, porém, esse quesito para mim foi decisório, né? Foi muito importante, que alguns candidatos a essa questão responderam concordo totalmente. E o que eu entendo que isso vem de um desconhecimento muito grande sobre como funciona a máquina pública, tá bom? Por quê? Porque eles não levam em consideração essas coisas que eu falei, força política e coisa variada. Então, mesmo que batessem suas ideias com as minhas em outros temas, esse era um fator decisivo sobre conhecimento da administração pública. Fechando o assunto, pessoal, acredito sim que devam haver avaliações melhores dos servidores, porque realmente existe a grande maioria dos servidores desempenham suas funções, fazem seus trabalhos, mas uma outra grande parte, em decorrência da estabilidade, muitas vezes se exime de fazer qualquer coisa, né? Porque tem a tal da estabilidade do lado. A estabilidade tem que acabar? Não, porque ela é um escudo contra forças políticas e o servidor que está interessado ele pode trabalhar em pró da administração pública, tá bom? Então, esse pequeno bate-papo foi um pouco para enriquecer a situação, a discussão acerca desse tema. Caso você tenha gostado, parece ser curto esse vídeo, outros temas virão. Deixa aí, coloque aí nos comentários caso você tenha um tema polêmico dentro do âmbito do concurso, que você queira que seja debatido aqui, queira conhecer um pouco a ideia que nós temos aqui do Parola Certa, tá bom? E agradeço por estar visualizando. Compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal aí, inscrevendo-se também, tá bom? Grande abraço e até a próxima.